Bom dia, resolvi gravar esse outro vídeo aqui só para complementar o vídeo sobre o investimento no Tesouro Direto. Você acompanha aqui no canal aqui, eu tinha feito essa planilha, tinha explicado aqui algumas coisas. Na época que eu tinha mostrado, o valor estava em 5,89 e a expectativa seria de que essa taxa, por ela estar em valores muito altos, seria interessante fazer um investimento no IPCA mais 2045, pensando nessa taxa que ela poderia cair, né? O que acontece é que nesse período nós tivemos aí taxas cada vez mais altas, tá? Então a ideia seria ver essa taxa caindo aqui de 5,89. Na real ela foi subir bastante. E eu tô aqui regravando o vídeo hoje é 9/8/2022, para mostrar que, apesar de que o valor da taxa aqui subiu bastante, o que a gente previu realmente aconteceu. O ideal seria se você visse essa taxa subindo cada vez mais, ou seja, ocorrendo o oposto do que a gente esperava. Se você tivesse como fazer novos aportes, isso seria muito interessante, né? Você investir novos valores, porque você estaria adquirindo aí uma oportunidade cada vez melhor, né? Mas ainda assim, ainda que eu tenha investido nesse valor de 5,89 e eu tive que ver o valor subir, quando na verdade eu esperava ver essa taxa cair, ainda assim, depois de um prazo aí, a gente já consegue ver mais ou menos aí o lucro desse nosso investimento. Essa planilha aqui, ela tem um detalhe que é o seguinte: ela calcula o valor teórico de quanto que valeria esse investimento de 2045. Então, investindo 5,89 e já passando aí vários dias, né, desde o dia que foi feito o investimento até hoje, já passa mais de 30 dias, deveríamos ter um lucro aí de R$ 43, investindo aproximadamente R$ 7.000, né? Esse valor aqui, na prática, ele é um pouco mais difícil de obter. Por quê? Porque os valores que essa tabela calcula são valores teóricos. No mercado, quando você faz esse investimento, existe dois valores para o IPCA 2045. Existe o valor teórico e existe o valor do mercado, o valor que é negociado no mercado. Então acaba que tem uma pequena divergência entre esses valores, mas isso não inviabiliza o exercício proposto aqui, ele não inviabiliza a ideia que a gente queria mostrar aqui, que na real, apesar de que existe essa diferença, mas essa tabela ela representa bem qual que é o efeito da marcação ao mercado no IPCA 2045. Vou abrir o Tesouro Direto para vocês. Esse investimento ele foi feito na prática, tá? Então vou até abrir aqui para vocês o valor do investimento. E aí quando você abre, eu tenho ele aqui, ó, eu consigo abrir ele aqui um mini extrato, tá? Então, por exemplo, aqui diz o valor do PU na data, né, 1081, seria basicamente esse 1088 aqui, ó. Só que isso aqui foi na data da aplicação. O dia da aplicação foi dia 30/6, né? E hoje já é 9/8, então a gente já tem bastante prazo aí, né? Já são 39 dias corridos. O valor investido real mesmo, uma vez que o valor investido foi 7.062, tá? E você consegue ver aqui um pequeno gráfico do que aconteceu com a tua rentabilidade ao longo do tempo, tá? Então, no dia do primeiro investimento lá, 30/6, o meu investimento ele foi liquidado em 6.883, tá? Esse foi o valor que nós poderíamos colocar aqui, ó, 6.883, né? O que você consegue perceber através desse gráfico? Essa linha aqui seria a linha teórica, né? A linha teórica do que a tabela estaria calculando. Mas na verdade o seu título ele corresponde a uma linha real, que seria essa linha azul aqui. Então o que aconteceu? Ao longo desse prazo aí, que eu investi lá em 8,89, a taxa foi subindo, ou seja, fazendo o efeito oposto, e obviamente o meu investimento ele foi caindo. Então você vê que chegou a 6.000 e
6.449, outros momentos 6.388. Daria até para fazer um cálculo aqui de quantos por cento esse ativo ele oscilou negativamente. Acontece que aqui do dia 2/8 em diante, nós tivemos um efeito onde ele começou a subir. E por que esse efeito, você vê aqui, ó, que inclusive ele superou hoje, na data de hoje, na data de ontem, perdão, ela já superou o valor investido, que seria os 6.883, e aqui hoje ele já está em 6.994. Não só isso, ela não só superou o valor investido lá no início, mas ela superou inclusive também o preço real, que seria 6.951. E essa alta aqui, ela se dá exatamente pelo efeito que eu tinha comentado. Eu vou abrir aqui para vocês verem o que aconteceu aqui, ó. O título é esse, IPCA 2045. E se a gente puxar aqui, ó, eu investi mais ou menos aqui, ó, 5,89. Então você vê por que o meu investimento ele caiu ao longo desses 39 dias. Ele caiu porque eu comprei a 5,89 e a taxa foi subindo vertiginosamente, né? Então, se você perdeu a oportunidade de comprar aqui 89, mas logo em poucos dias depois você viu a 6,01, teria sido uma oportunidade muito melhor ainda. E se você investiu a 6,01 aqui e depois você viu a taxa subir mais ainda, seria uma nova oportunidade para você comprar aqui, se você tivesse como investir. Caso você tivesse comprado aqui e tinha visto a taxa subir até esses valores, não tinha como investir novamente, aí era só esperar. Esperar com que essa taxa viesse a cair abaixo do valor que você investiu. Eu investi a 5,89 e estava aguardando essa taxa regredir abaixo desse valor. Então eu amarguei essa alta de juros aqui do IPCA, o que impactava negativamente o meu investimento. Mas exatamente ali a partir do dia 2 ali, ó, você vê que a taxa já começou a cair. E essa queda era já prevista. Hoje, por exemplo, ela está em 5,83 aqui, né? Então, se eu jogar na tabela aqui 5,83, eu já vou ver aí quanto que seria mais ou menos o meu lucro. Um lucro de R$133, né? Isso aqui seria o teórico, né? Mas na real o lucro pode ser até superior a isso, igual eu tinha mostrado no gráfico lá. O que daria um lucro de 1,94. Essa taxa pode cair mais ainda. É o que a gente espera aí pelos próximos dias, tá? Conforme eu mostrei aqui, o investimento ele foi nessa faixa aqui, então ela subiu bem e já está caindo. E caiu por quê? Porque a Selic ela subiu, houve uma reunião do Copom e ela subiu. Ela estava em 13,25, já era previsto, a gente já esperava essa alta de 13,25 para 13,75, subiu aí 50 pontos. Né? E isso aqui já era previsto, bastava você fazer uma pesquisa aí, já existiam alguns órgãos aí que já esperavam que essa taxa Selic subisse. A taxa Selic sobe, a inflação cai, porque essa é a finalidade de subir a taxa Selic, e obviamente aqueles que investiram no Tesouro IPCA pode ver aí essa rentabilidade aí de forma muito expressiva, né? Talvez ela chegue aqui por em volta de 5,5, seria até um valor bem interessante. A gente pode lançar na tabela aqui, por exemplo, 5,53 aqui. Então você vê aqui uma rentabilidade até expressiva, né? Aí beirando aí 10% aí em um prazo bem curto e de uma forma até mais otimista. Então você pode ver valores bem mais expressivos aí, né? Podendo chegar a talvez uns 20% aí. Tá bom? Esse era o vídeo que eu queria mostrar. O que a gente tinha realmente comentado sobre a possibilidade de queda na taxa do IPCA realmente aconteceu, né? Acabou mostrando aqui que o efeito de marcação a mercado ela realmente funciona. Vou colocar aqui de volta o valor que tinha antes. O valor de marcação a mercado realmente funciona e é isso. São momentos aí bem específicos onde isso acontece e você pode acabar tendo aí, mesmo no investimento de renda fixa, você pode acabar tendo aí retornos bem expressivos.